Aprendemos que 1 mais 1 é igual a 2. Simples, certo? Mas o mundo de hoje não é simples assim. Então, o que acontece se olharmos por um novo ângulo? Podemos fazer algo maior? Se combinarmos criatividade humana, paixão e experiência com a melhor tecnologia, podemos ir além. Construindo confiança, hoje e amanhã. Uma comunidade de solvers que se une para criar novas soluções para novos tempos. Essa é a nova equação. Olá a todos, me chamo Rogério Stallone, sou sócio responsável por crédito corporativo no BTG Pactual e também co-head do BTG Pactual Empresas. Estamos hoje aqui, junto com a revista Exame, para fazer o seguinte painel: lições para quem cresceu em 2021 e quer continuar crescendo em 2022. Aqui ao meu lado tem o Caetano Altafim, co-founder e CEO da UF. Ao lado dele, André Barreto, fundador e CEO da Unique Tecnologias. Contamos também com a presença de Felipe Carvalho, fundador e CEO da Opus Construções Modulares, e por último, Fernando Sartori, CEO da Finpack. Então, se me permitem, ia pedir para cada um de vocês apresentarem, falar um pouquinho da empresa de vocês e um pouquinho do mercado que vocês estão atuando. Bom, prazer todo mundo aí. Meu nome é Felipe, eu sou fundador e CEO da Opus Construções Modulares. A nossa empresa ela é uma indústria, a gente se qualifica como uma indústria. E o nosso objetivo é realmente revolucionar a construção. A gente procura edificar, fazer construções de uma forma industrializada, em um ambiente controlado, com muito mais celeridade que os métodos tradicionais. O ano passado foi um ano bem importante para a gente de crescimento. A gente projeta também mais crescimento em 2022 e a gente vem realmente atacando o mercado da construção modular, que é um mercado novo. Recentemente, algumas empresas começaram a atuar nesse mercado no Brasil, mas realmente é um assunto novo, é um assunto que eu acho legal a gente abordar para o futuro que vai vir aí. Olá pessoal, eu sou o Fernando, sou sócio fundador e CEO da Finpack. A Finpack é uma plataforma de soluções financeiras para pecuária, com uso de tecnologia e observância das boas práticas de ESG. Nós nascemos para trazer soluções para esse setor que é muito carente de produtos financeiros, e o setor da pecuária é um setor extremamente importante na economia brasileira, representa aproximadamente 8% do PIB, e nós estamos aí também entregando um crescimento bastante interessante. A gente cresceu 20 vezes em 3 anos e estamos aí fazendo um trabalho bem inovador e interessante para esse setor. Olá a todos, meu nome é Caetano Altafim, eu sou CEO e fundador da UF. Hoje a gente já tem a maior rede de pet shops afiliados no Brasil, com mais de 3.800 pet shops. A gente também é a única pet shop online com entrega grátis no mesmo dia, já em 277 cidades, em todo o Brasil, em 23 estados, numa indústria que não para de crescer. A indústria pet cresceu 27% só no ano passado, e uma das nossas missões fundamentais é justamente auxiliar o pet shop local nesse mercado em que os grandes se tornam cada vez maiores, e como empoderar e, na verdade, transformar a jornada dos clientes de mais de 40 mil pet shops locais em todo o Brasil. E aí, né, a gente nota que com a pandemia houve uma aceleração nesse crescimento da indústria pet, e a gente, para os anos que vêm, pretende não só melhorar ainda mais a solução para os pet shops, não só crescer ainda mais a nossa rede, como também tornar a jornada do cliente final cada vez mais pet-cêntrica. E já a gente detalha um pouquinho o que a gente quer dizer com isso. Muito bom. Vamos lá, André. Muito bom. Bom, primeiramente aí, prazer. É uma satisfação estar aqui. Agradeço ao convite aí da Exame BTG. Eu sou André Barreto, eu sou fundador e CEO da Unique Technologies. A Unique é uma
foi intitulada há 3 anos atrás como a primeira Freak Tech do mundo, né? Vem de Frictionless Technology. O nosso propósito é a utilização de tecnologias de ponta, justamente para promover o não atrito, a não fricção em diversas jornadas do dia a dia das pessoas. Então, nós utilizamos tecnologia tais como inteligência artificial, machine learning, visão computacional, reconhecimento facial, para melhorar a experiência das pessoas em diversas jornadas do seu dia a dia, como jornada de pagamento, jornada de acesso, educação, saúde, por aí vai. Então, a gente vai detalhar também um pouco mais sobre algum desses negócios hoje aqui. Obrigado a todos. Queria começar aqui perguntando para o Felipe. Felipe, de inflação aí, próximo de 2 dígitos, juros acima de 2 dígitos, o mundo inteiro, né, toda a cadeia de suprimentos do mundo já estava vivendo um gargalo grande aí por questão da pandemia. Agora você tem uma guerra no mundo da pandemia no meio do caminho. O que isso de alguma forma impacta o negócio de vocês? A gente estava conversando um pouquinho antes que vocês chegam a construir 1/6 do tempo normal. Você pode ter um produto que tem uma flexibilidade grande, que não precisa ficar ali eternamente, né? Explica um pouquinho o que o teu produto, por exemplo, você estava conversando, você chegou a montar aqui uma pequena cidade para uma grande mineradora que é capaz de alocar aí quase 7 mil pessoas ao mesmo tempo e foi construído em tempo recorde. Conta um pouquinho o que esse cenário aí mundial ajuda ou pode atrapalhar o teu negócio? Acho muito interessante a pergunta, e o que eu costumo falar lá na empresa o tempo hoje é o maior ativo que a gente tem, né? E comprar tempo é uma coisa difícil. Então, no cenário de juros alto, o tempo impacta, né, em qualquer projeto que se tem, um projeto de uma mineração, de uma indústria, o tempo que você perde para implementar o projeto é dinheiro que está sendo perdido, é mais juros que você está incorrendo. Então, a Opus ela vem como uma solução que ela consegue encurtar o tempo. Então, você precisa de uma estrutura para os seus funcionários, para os seus colaboradores trabalharem, ficarem alojados. Quando a gente consegue encurtar em 1/6, 1/7 do tempo tradicional, o seu projeto para de pé antes, a sua operação acontece antes. Então, eu acho que o grande negócio do futuro é realmente otimizar tempo. Quando as pessoas conseguem encontrar um core business do negócio que ele soluciona o assunto tempo, as pessoas pagam por esse preço. Então, acho que o maior impacto que teve para a gente assim, foi exatamente isso. Num cenário de pandemia, onde todo mundo estava fechado e tudo mais, a Opus conseguia industrializar dentro do seu ambiente as edificações, os prédios administrativos, os alojamentos e entregar para os clientes nas áreas um formato de edificação agradável para os colaboradores ficarem. Então, acho que esse fator tempo realmente ele é primordial nesse crescimento que aconteceu para a gente. Bacana. Aproveitando teu gancho, eu vou perguntar para o Fernando. Acho que o Fernando milita pelo setor aí do agronegócio. É um setor, a gente estava vendo outro dia um número, a própria Exame que divulgou, que o PIB no Brasil nos últimos 10 anos praticamente esteve estável, enquanto o PIB do agronegócio cresceu 25% nesse período. Então, como é que a Finpec se insere nesse contexto? Quer dizer, acho que, pelo que eu entendo, é uma forma de aproximar esse cliente do varejo, você trazer esse investidor que talvez não tenha, no passado, não tenha tido oportunidade de participar desse crescimento, quer dizer, inserir esse novo público na pecuária, no agronegócio. Explica um pouquinho qual que é a tese de vocês e parabéns aí já aproveitando pelo crescimento que vocês vêm tendo nos últimos anos. Obrigado. Rogério, é o seguinte, a Finpec ela conseguiu desintermediar as relações tanto do investidor, na ponta do investidor. Então a gente desenvolveu uma plataforma tecnológica que o investidor pessoa física investe na pecuária diretamente pelo nosso app, sem nenhuma intermediação de nenhum tipo de agente financeiro. E a gente conseguiu desintermediar a ponta da pecuária também. Então, assim, enquanto nós vemos aí algumas fintechs que acessam o mercado via revendas e alguns intermediários, a nossa plataforma de distribuição física, a nossa estratégia é abrir filiais da Finpec no interior. Hoje a gente tem 20 filiais e, através dessas filiais, originar os negócios. Então, a gente consegue acessar o pecuarista direto lá na ponta e acessar o investidor pessoa física ou institucional direto aqui na Faria Lima. E isso faz com que o custo de capital seja mais barato para a Finpec e a gente consiga também repassar isso a taxas mais interessantes para o pecuarista.
E a questão dessa situação macroeconômica, né, principalmente da alta da Selic, a pecuária tem uma característica muito interessante, que a cadeia dela ela é mais curta no sentido do número de players. Então, quando você pega o agro, por exemplo, você tem grandes players em várias etapas. Então, você tem a sementeira, que é grande, você tem as empresas de fertilizante, Mosaic, você tem as empresas de defensivos, você tem as tradings, você tem as fornecedoras de maquinário, e todas são empresas bastante grandes e relevantes. Na pecuária, você tem basicamente 3 etapas na pecuária de corte, que é a cria, a recria e a engorda, e nessas 3 etapas você tem o pecuarista. E mesmo na questão dos insumos, vacinas, etc., o percentual do valor agregado é muito menor. Então, o próprio boi representa aí 80% do valor da cadeia. Então, assim, isso dá sempre uma oportunidade de arbitragem bastante grande. Então, assim, a gente até estava fazendo um estudo esses dias que mostra o seguinte: existe um ágio e um deságio do preço das arrobas de boi magro, gordo, bezerro, e esse ágio ele muda conforme a alta de juros. Então, quando a Selic estava a 2%, o boi magro tinha um ágio no preço da arroba muito grande perante o boi gordo, que esse ágio era desmontado ao longo da engorda do boi gordo. Agora que as taxas de juros estão altas, o ágio do boi magro sumiu e virou um deságio. Então, assim, como você tem todas essas etapas da cadeia, elas sempre criam as oportunidades, e o próprio carry da curva de futuro cria as oportunidades para que você continue podendo arbitrar e ter boi o ano todo. Então, assim, é um setor que tem uma característica interessante, que sempre se corrige para que permita a engorda de boi e o abastecimento de carne ao longo do ano. Bacana, super interessante. Saindo aqui do agro, que é um setor que, como a gente falou, já cresceu muito nos últimos anos, a gente vai entrar aqui no setor de pet shop, que talvez, não sei se foi o que mais cresceu, mas sem dúvida nenhuma foi um dos que mais cresceu. Então, Caetano, conta pra gente um pouquinho, eu levantei alguns números aqui também, o setor em 6 anos cresceu mais de 300% e só no ano passado mais de 30%. Como é que estar no meio dessa confusão global, confusão local, pandemia, e ter um setor crescendo aí mais de 30% por ano, mais de 300% em 6 anos? Como é que é isso? Quais são os drivers de crescimento? O que está levando efetivamente o setor a estar um crescimento muito acima de qualquer outro PIB, inflação, etc. Conta um pouquinho para a gente. Demais, Rogério. É um ótimo ponto. Assim, a indústria pet ela é muito movimentada e alimentada pela mudança dos nossos hábitos. Então, independentemente do que está acontecendo com a economia como um todo, de como a gente está economizando, talvez pela queda do nosso disposable income, né, e perda do poder aquisitivo da moeda no geral, mesmo com a inflação pet correndo quase ao dobro do que foi a inflação para alimentos de consumo humano, as pessoas não param de querer o melhor para os seus melhores amigos, ou como a gente gosta de chamar, para os membros dessa família social. Então, como o nosso hábito mudou e o pet deixou o fundo de quintal, passou pelo pet, que ele estava ou não na moda, né? E a escolha do animal de estimação seguia muito as tendências do que estava ou não na moda à época, isso tornou parte da nossa família. Então, nos álbuns de foto, nos eventos sociais, em todo o dia a dia, né? Acho que na nossa rotina, eu, por acaso, tenho 2 cachorros, 5 gatos, tem muitas pessoas que seguem esse comportamento bastante pet-cêntrico na vida. Isso acaba gerando esse duplo efeito, né? Primeiro, temos a inflação já correndo mais rápido do que a gente gostaria, e a inflação pet correndo mais rápido ainda. Mas o que acontece é que a alimentação pet, por exemplo, o melhor cuidado com seu melhor amigo, é um foguete, não tem caminho de volta, não tem marcha ré. Então, o que significa isso? Uma vez que o pet se acostuma com um alimento de mais qualidade, ou seja, o seu gato, o seu cachorro, com uma alimentação com índice proteico melhor, é muito difícil convencer o seu cachorro racionalmente a settle por aquela ração que já não é tão boa assim. Então, as pessoas deixam de comprar o que é melhor muitas vezes para ela, para comprar o que é melhor para os seus animais de estimação. E aí você tem muitos movimentos da indústria, né? Você tem o número de pet shops muito grande, as mega stores, os grandes players ganhando participação, e aí uma solução como a nossa, justamente falando, pet shop local, hora de mudar de fase. E aí realmente trazendo a pet shop local para o jogo contra as grandes redes. E é isso que a gente tem feito aqui como a Wolf. Ano passado crescemos aí mais de 7 vezes, estamos mirando um crescimento bastante bacana esse ano, e mais importante, essa jornada pet-cêntrica, que todo mundo que tem um animalzinho de estimação sabe que a tecnologia deve ter esse papel fundamental,
que é nos ajudar a cuidar melhor dos seus animais de estimação. Ótimo, muito bom. Queria aproveitar e perguntar para o André, da Unique, que vem do setor de tecnologia, que é um setor que já vem demonstrando um crescimento grande nos últimos anos, e durante a pandemia isso ainda se acentuou. André, a pandemia foi um indutor de crescimento para o seu setor? Como é que está sendo? Conta um pouquinho como é que foi a vida antes da pandemia, durante e o pós-pandemia para a gente. Rogério, eu vim, na verdade, vou até fazer um parênteses aqui antes disso, eu vim inserido nesse mercado por formação, na minha formação é em tecnologia, mas atuei durante um bom tempo no mercado de consultoria em Big Four, né? Mas quando eu voltei para o mercado, digamos assim, para o outro lado da mesa, eu vim para um mercado de tecnologia para o antifraude, né? Para biometria para o antifraude, né? Então trabalhei em birôs, trabalhei em algumas certificadoras e o propósito ali era o uso da tecnologia para resolver uma dor do consumidor final, né, e muitas vezes do B2B, né, das empresas ali, que era a fraude. E num determinado momento, eu vim meio que numa jornada aí com startups, né, desde 2012, eu fundei um outro negócio que não é a Unique, eu fui um dos fundadores, que era o propósito de conveniência em alguns segmentos de entretenimento, bares, baladas, shows, né, eventos. E me chamou muita atenção o potencial que tinha disso aí, da conveniência das pessoas no evento e como nós todos estávamos, entre aspas, ali, sendo maltratados, né? Assim, nos eventos, a gente muitas vezes deixava de consumir, por exemplo, é um caso mais fácil até da gente exemplificar. Quantas vezes a gente já não foi num evento? Eu, como um bom baiano, gosto muito de uma festa, né? Então, quantas vezes já não fui numa festa e falou, pô, se eu quero consumir, eu tenho um dinheiro aqui, só que eu não consigo, é muita treta, eu tenho que pegar uma fila para pegar um ticket, depois uma outra fila para pegar o produto, e aí muitas vezes você está disposto a gastar um número ali naquela noite e você termina gastando metade, né, 40% daquilo, porque você não consegue simplesmente consumir. E aí, por eu estar atuando no mercado com esse tipo de tecnologia, me chamou muita atenção a, vamos dizer assim, mudar o holofote ali da segurança, né, do antifraude para a conveniência. E foi justamente, coincidentemente, no momento que casou aí o pré-pandemia, foi em 2019, quando de fato a gente fundou o negócio, começamos a construção da plataforma. Não é uma plataforma, muito se fala sobre a Unique, é uma empresa que atua com reconhecimento facial. Na verdade, o reconhecimento facial é uma parte, e eu diria que até uma parte pequena dentro do negócio. É muito mais uma plataforma de inteligência artificial e aprendizado de máquina ali, onde a biometria, pela evidência que existe hoje nesse tipo de tecnologia, ela hoje tem uma fatia do negócio. E a proposta era justamente o quê? Resolver essas dores ali da gente, a pessoa quer consumir ali fisicamente, então ao invés dela pegar uma ficha e tal, ela se cadastrou antes, ela chega num balcão, eu quero uma água, eu quero um refrigerante, e naquele momento ela já passou pelo ônus da identificação, né? Ela já está sendo identificada e autenticada. Então a gente resolve vários problemas ali. A gente resolve um problema de segurança, a gente resolve um problema de antifraude para a pessoa, inclusive, né, da utilização do cartão dela por um terceiro indevidamente. A gente resolve um problema para a empresa, para o B2B ali, que está o comércio que está vendendo, o varejo que está vendendo, né? E nós nos preparamos todos para o ano de 2020 ir a mercado com produto de varejo físico, né? Então, muitas vezes a gente tem hoje, principalmente no Brasil, uma experiência melhor no online. Muita gente aderiu muito ao online por conta da experiência de você chegar ali, escolher e receber na sua porta, em detrimento aí ao mercado, ao varejo físico, né? E isso vai desde compra de mercado, de casa ao supermercado, até itens diversos em casa. E muito mais por conta da experiência. Então, e no físico a gente não tinha até então essa experiência. O que aconteceu? Que veio a pandemia naquele momento e a gente precisou, obviamente, recuar. Tudo que a gente preparou para o varejo físico, o varejo inteiro fechou. E aí nós recuamos nesse sentido no varejo e focamos na experiência, né? Então,
aquela ideia que se tinha de que tecnologias como essa são coisa do futuro, vai acontecer daqui a 5, 10 anos, a pandemia veio mostrar, corroborar ali de que, olha, isso aqui já é uma realidade, a utilização disso daqui. Então, agora, nesse período mais, vamos dizer assim, final de pandemia, final de isolamento, as pessoas, de fato, tiveram essa percepção durante esses 2 anos aí e voltaram com muito mais sede aí ao físico para poder fazer. O contato físico ele não vai deixar de existir, né? A gente fala assim, trabalho remoto, né? Isso vai chegar um momento que a gente vai estabilizar, pode haver um modelo híbrido, um modelo 3 dias presencial, 2 dias presencial, mas o contato físico ele nunca vai deixar de existir. E isso, obviamente, foi o que catalisou, de fato, o negócio que a gente estava oferecendo. Então, eu costumo dizer dentro de casa que é estar na hora certa, no lugar certo, com o produto certo, entendeu? Então, casou muito com o que a gente vinha fazendo, propondo a fazer. A diferença é que a nossa proposta era que viesse a acontecer em 2024, 2025 e aconteceu em 2020 e 2021. Então, basicamente foi isso aí. Então, André, acho que o ponto, pegando esse gancho aí, acho que vou voltar aqui para o André. Eu acho que uma questão que você falou que é bem interessante é que as pessoas tendem a achar que essa questão de comodidade, produtos aí de alta tecnologia, produtos sem fricção, o famoso frictionless, como você acabou de falar, são produtos que são aí restritos para as grandes empresas, que isso é necessário um investimento de alguns milhões de reais para você ter. E esse tema que você trouxe é bem importante porque, na verdade, a Unique está trazendo esse tipo de produto talvez a um cliente, a uma empresa que no passado ela não tinha condições de fazer um investimento para dar esse tipo de comodidade, para dar esse tipo de conveniência para os seus clientes. E conveniência todo mundo gosta, né? Seja no online, no mundo online, no mundo offline, numa grande loja, numa pequena loja. Que tipo de experiência, que tipo de serviços vocês conseguiram agregar e que hoje estão disponíveis aí ao pequeno cliente, a uma empresa de médio e pequeno porte? Não, perfeito. Eu vou te dar um exemplo que é bem corriqueiro do nosso dia a dia, principalmente em grandes centros aí como São Paulo, Rio, né, Minas, Belo Horizonte, que é acessos, né? Então, quando a gente fala acesso, de uma forma geral, acesso a eventos, como a gente falou, mas acesso a prédios empresariais, não vão deixar de existir, né? Vamos dizer assim, uma pitada ainda que aconteceu neste período foi justamente, que aí foi um pouco antes até, mas 2019, 2018, que é a questão da entrada da Lei Geral de Proteção de Dados, da LGPD, né? Então, qual é a questão dos acessos? É uma pequena empresa, muitas vezes, é um prédio, é um condomínio, é uma portaria ali, onde ali a gente tem um exemplo de muito do que se fala hoje para as grandes empresas, né? Então, houve uma preocupação das grandes empresas na adequação ao compliance da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, mas, pô, e aquele pequeno ali? E como é que isso impacta ao consumidor final? Então, eu vou te dar um exemplo. A pessoa chega a uma portaria, eu vou subir aqui numa reunião para um prédio X aqui na Avenida Paulista, e aí chega ali, ó, eu me dirijo à recepção, chega ali na recepção, pô, você tem cadastro aqui? Não, me dá um documento, por favor. E a pessoa simplesmente mete a mão no bolso e dá o documento. Vou tirar uma foto sua. A pessoa até se arruma um pouquinho assim, né? Arruma o cabelo e pousa ali na frente da webcam. Naquele momento, não existe a preocupação de dizer, pô, e meus dados? O que é que você vai fazer com isso daí, né? A minha informação que está aí, minha foto e tal. Por outro lado, quando se fala numa empresa, que aí é o que você acabou de trazer, Rogério, uma empresa está promovendo isso daqui, aí você fala, pô, mas o que é que essa empresa vai fazer com os meus dados? Como é que vai ser, né? Qual que é a probabilidade de uma portaria de um prédio ali ter mais segurança, né? Vamos dizer assim, mais preocupação com a segurança daqueles dados do que uma empresa que faz altos investimentos ali em segurança de dados, contratos e por aí vai, em banco de dados especificamente. Então, o que acontece é que esse período veio trazendo isso e a massificação desse tipo de tecnologia, a gente pôde trazer esse tipo de coisa para esses pequenos também. Então, imagine uma situação, né?
A proposta da Unique, inclusive o nome Unique vem daí, né, de único, a gente já falou aqui, mas até um prédiozinho desse que antes não teria essa condição de colocar uma tecnologia como essa, e ele pode simplesmente se plugar numa plataforma como a da Unique, e no momento que a pessoa chegar ali, a pessoa não tem um cadastro naquele prédio, ele tem uma Unique ID, uma identidade da Unique dele ali, onde ele vai chegar, a gente já resolveu um problema para o prédio, que é identificar e autenticar a pessoa que está entrando no prédio. Ele resolveu um problema para o consumidor final, que é não passar mais para aquele ônus de pegar uma fila, se identificar. Ele chegou, entrou diretamente, né? E ele resolveu um terceiro problema, que é o problema da segurança. A questão da LGPD, a proteção dos dados, né? Está centralizado num local só. Então, a possibilidade, como eu comentei anteriormente, da gente juntar várias coisas ao mesmo tempo, trouxe essa massificação que você comentou, a possibilidade de empresas menores, até de consumidores, né, pessoas físicas, aderirem a um custo muito mais acessível, aderirem, digamos assim, até pagar somente pelo custo e não ter que pagar por uma estrutura densa. E isso daí, a tendência é crescer cada vez mais, catalisar cada vez mais, entendeu? Tá ótimo. E até pegando esse teu ponto, queria perguntar para o Caetano justamente isso, né? A gente estava conversando aqui no offline que um dos pontos da UOF, ela se predispõe justamente a ajudar o pequeno a competir contra o grande, né? Você pega o mercado de pet shops aí há 10, até 5 anos atrás, era um mercado que era basicamente pequenas lojas de bairro, onde uma rede grande tinha 2, 3 lojas. E hoje você, ainda bem, né, você tem grandes empresas também atuando no segmento, você tem empresas, inclusive, listadas em bolsa no segmento, com uma performance super boa. O que a UOF se propõe? Como é que elas propõem ajudar o pequeno a ter o mesmo nível de eficiência, o mesmo nível de produto e conseguir competir aí de igual para igual com as maiores empresas? Ótimo ponto, Rogério. Acho que essa é a pergunta fundamental, né? Como a gente pode apoiar o pequeno para que ele consiga, com volume, com organização, com tecnologia, chegar nos pontos de ter competitividade com os maiores. E aí, né, muito foi dito aqui a respeito do valor do tempo no início, né? E aí o valor do tempo é o tempo do tutor que está cuidando do seu animal de estimação, do tempo do pequeno empreendedor cuidando do seu negócio e não conseguindo, obviamente, fazer tudo, cuidar do atendimento, da mídia social, da entrega, da compra da interação com fornecedores, da compra de inventário, da tecnologia. Então, como a gente pode fazer isso, né? E, essencialmente, o que a gente nota aí com 2 anos de pandemia, e aí também foi dito aqui que essa experiência do online, da conveniência, ela acabou acelerando, massificando algumas tecnologias, mas na indústria pet teve uma limitação muito interessante. Quem diria que mesmo com 2 anos de pandemia, a representatividade das vendas online no setor subiria somente de 4,4% para 5,4%. E a razão disso é que o online, a nosso ver, deve ser para transformar e melhorar a experiência do cliente. Então, o que a gente faz? A gente realmente dá um banho de loja para o pet shop local. Então, a marca é um dos elementos, mas as tecnologias proprietárias. Recentemente, a gente anunciou a aquisição de uma outra startup, que é basicamente uma SaaS, entrega para pet shop local uma máquina de vendas para trabalhar online da forma correta, que é para gerar uma experiência fantástica para o cliente final. Então, hoje, as pet shops que trabalham conosco podem oferecer para os seus clientes atendimento com nutricionista, por teleorientação veterinária, atendimento com adestrador positivo. Então, o cachorro que está lá latindo para o vizinho, ou o gato que está fazendo xixi para trás, sujando a parede da casa, tudo isso ele pode hoje, com teleorientação, no site do Pet Shop parceiro, tentar tirar dúvidas e até com foco em acessibilidade. Então, pessoas que antes estavam excluídas, infelizmente aqui, pelo cuidado da Exame, do BTG, a gente tem um acompanhamento por linguagem de sinal, mas isso não é tão comum assim, muito menos para pet shop local. A gente hoje dá isso também para pet shop local. Então, a tecnologia ela pode servir 2 propósitos fundamentais do nosso setor: desintermediar a indústria ou empoderar o local. A nossa aposta foi: vamos empoderar e transformar, através da tecnologia, os mais de 40 mil pet shops locais no Brasil. E assim tem sido. Então, hoje, felizmente, as nossas pet shops conseguem entregar uma experiência muito superior à que as grandes cadeias conseguem entregar por conta da tecnologia e do progresso que foi feito ao longo da pandemia. Tá ótimo, muito bom.
aproveitando o teu gancho também, você falou de desintermediar e de empoderar. Queria perguntar aqui para o Fernando, e a Finpec, como é que ela está dentro? A gente estava conversando um pouquinho, né, dessa questão dos produtos que você tem. Você tem hoje o grande lema que vocês têm na empresa é justamente possibilitar o acesso de um pequeno investidor a produtos que antes eram restritos, preferencialmente, a grandes investidores. Quer dizer, você está empoderando o investidor, o pequeno investidor, que hoje consegue comprar, consegue estar participando desse mundo do agronegócio, esse mundo da pecuária, quer dizer, aplicando seus recursos nesse setor. Explica um pouquinho como é que são os tipos de produtos. Você estava falando que você tem um produto de arbitragem, que é basicamente um cash and carry, tem um produto de pagamento antecipado. Explica um pouquinho os tipos de produto que você já possui hoje e quais são os planos para o futuro. Claro. Hoje nós estamos oferecendo duas soluções diferentes para o pecuarista. As duas vêm do mesmo problema, né, que é a dificuldade que o pecuarista tem de acessar produtos financeiros. Então, o mercado financeiro hoje tem uma carência muito grande de produtos voltados à pecuária. Tá? Então, o market fit desses produtos ele é muito ruim, ele é pouco adequado às operações e geralmente o mercado ele utiliza, via de regra, produtos de crédito privado com garantia em terra. E quando você tem uma operação de pecuária em confinamento, a porção de terra é muito reduzida em relação ao valor que você tem em cima da terra. Então, assim, a necessidade de working capital do pecuarista é muito grande e ele não consegue fazer isso hoje com os produtos que estão disponíveis no mercado. Então, assim, isso gera uma série de consequências, entre elas a capacidade ociosa nas estruturas de confinamento, por falta de working capital. Então, esse primeiro produto de arbitragem ou de cash and carry visa ocupar esses espaços vazios, né? Quando fazemos isso, nós melhoramos a estrutura de capital do pecuarista, que passa a direcionar mais aquele working capital que é limitado à parte operacional, que é um custo bem menor do que o boi. A gente faz uma diluição de custo fixo para ele e acaba trazendo muito mais eficiência para a operação. E aí o segundo produto, que é o crédito, que foi na verdade uma ideia que surgiu. A gente inicialmente pensava em fazer crédito de forma mais tradicional, constituindo aí um FDIC ou um fundo de crédito de alguma forma, mas a gente se deu conta de que nós temos já uma estrutura física montada no interior. Então nós temos hoje 20 operações da Finpec em 8 estados, e por termos essa estrutura, nós conseguimos que os animais que serviriam de colateral para as nossas operações de crédito, eles na verdade virem propriedade da Finpec. Então é como se nós estivéssemos comprando um boleto, um recebível, mas esse boleto é o boi. E como nós temos expertise de fazer um monitoramento dessa garantia, de gerenciar esse risco, a gente consegue trazer esse boi para o nosso book com um over collateral, então a gente compra ele a um desconto, e depois no final da operação o frigorífico paga a Finpec e nós devolvemos o over collateral para o pecuarista. E isso nós conseguimos montar uma estrutura que é totalmente light asset, então ela é bastante escalável, tem um custo fixo muito reduzido que ajuda em tempos de inflação e juros altos. E a gente consegue ter uma operação grande, né? A gente tem hoje aproximadamente 180 milhões de reais em boi, e o investidor consegue investir 5 mil reais e ter o seu risco diluído em todo esse valor. Então, com 5 mil reais hoje, se o investidor quisesse comprar um animal, seria mais ou menos um animal que nunca justificaria o risco. E hoje, com 5 mil, ele consegue diluir o seu risco num rebanho aí de valor de 180 milhões dividido em 8 estados. Então, a gente consegue trazer essa solução, pagar uma taxa interessante, a CPR, que é o título que a gente emite, ela é incentivada, então ela é livre de imposto de renda. E a gente consegue hoje fazer tanto uma taxa pré-fixada quanto atrelada ao IPCA. E temos também a modalidade bullet ou pagamento de cupom de juro mensal. Então o investidor tem uma gama de produtos que ele consegue escolher pelo nosso aplicativo, muito fácil de fazer, e a gente depois faz o gerenciamento desses recursos lá nos confinamentos dos parceiros, seja na operação de arbitragem ou de crédito. Bacana, interessante. Perguntar aqui para o Felipe, acho que na introdução você disse que hoje tempo é um dos ativos hoje mais valiosos e um ativos mais escassos. Então a gente viu durante um período de pandemia
empresas tendo que fazer hospital de campanha em prazos de dias ou semanas, tendo que fazer áreas de centrais de vacina, centrais de testagem, hospitais de campanha. O que você pensa nesse mundo aí pós-pandemia? Essa urgência, essa maior necessidade de você construir num prazo reduzido, isso vai se manter? Você acha que esse teu período tem uma aderência maior em períodos aí mais críticos da economia, ou algo perene, sempre vai ter gente com interesse nesse tipo de produto, essa questão de flexibilidade, de você poder montar e desmontar esse teu produto em tempo recorde? O que você acha? Você acha que isso aí é perene no tempo, ou obviamente você tem espasmos aí em períodos aí de maior emergência, maior necessidade durante, como o que a gente viveu há 2, 3 anos atrás? Rogério, no meu ponto de vista, foi um momento atípico, né, que demandou exacerbadamente as construções em tempo recorde, mas isso não vai deixar de acontecer. Por quê? A construção civil ela não dá conta de edificar e de construir o volume que o mundo precisa de edificações. Tanto que a gente tem um déficit habitacional, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em qualquer local. E o que a construção precisa? Ela precisa se industrializar, se reinventar. É o que eu costumo dizer. Por que a gente faz carro do jeito que a gente faz e construção é como se fossem o homem das cavernas, né? Pedra sobre pedra, com água, desperdício. A construção civil ela é uma das indústrias que mais consome os recursos naturais de forma desenfreada e que mais gera desperdício. Então a gente precisa urgentemente fazer uma forma de construção que seja consciente, que a gente usa os recursos naturais de forma consciente, para a gente conseguir expandir de forma muito mais rápida, muito mais controlada e muito mais assertiva. E é isso que a Opus quer fazer. Então a gente, dentro de um ambiente controlado, hoje a gente tem ex-plant managers de indústrias automobilísticas dentro da nossa fábrica. A gente está implementando o conceito da indústria 4.0, com robotização e automatização, e a gente quer realmente fazer espaços como se fossem carros. Porque a gente tem a tecnologia, por que não trazer ela para outro segmento? Então eu vejo que a pandemia realmente ela mostrou a necessidade exacerbada, mas a construção modular ela veio para ficar. E o que a gente quer fazer, eu vi muitas vezes as pessoas comentando aqui, o André, o Caetano, da conveniência, né? E o que a gente quer também é trazer conveniência. Hoje a Opus ela atua 100% com o mercado B2B, a gente só atende empresas. Mas no segundo semestre, início de 2023, a gente vai começar a nossa nova planta industrial e a gente quer fabricar casas como se fossem carros mesmo. Então a gente trouxe um arquiteto ultra renomado, que eu não sei se a maioria das pessoas já conhece, o Arthur Casas. Agora é uma coisa que a gente pode contar, a gente já tem um contrato assinado. E o Arthur, o que ele vai fazer? O Arthur é um arquiteto que faz casa altamente sofisticada, de alto padrão. E ele vai desenhar a casa para que seja feita em tempo recorde. Então nós vamos entregar uma casa em 2, 3 dias montado, com um conceito assinado pelo Arthur Casas. Então o que é isso? Conveniência. Uma pessoa, desde uma pessoa de serviços gerais, uma pessoa de um porteiro, uma pessoa simples, até uma pessoa de alto padrão que quer ter a segunda, terceira moradia dela. Para que eu preciso de contratar um pedreiro, contratar um empreiteiro, desperdiçar tijolo, desperdiçar cimento, sendo que eu posso comprar um produto pronto, acabado? Então isso é o que a gente quer fazer, usar o tempo ao nosso favor e usar as tecnologias ao nosso favor, otimizando realmente o tempo da entrega aí. Uma pergunta que eu queria fazer, aproveitando vocês aqui, hoje já tem empresas aí de sucesso, empresas já que apresentaram um crescimento enorme nos últimos anos. O que vocês sugerem aí para o pequeno empreendedor, aquela pessoa que está montando hoje o negócio, que está começando a empreender agora, está abrindo negócio, provavelmente está sofrendo, está batalhando muito para o negócio cresça? O que você daria de dicas, vocês dariam de conselho para que ele não precise errar novamente, ele possa aprender aí com os conhecimentos de vocês? Se eu puder falar primeiro aqui, tem um negócio que eu acho bem bacana, é o seguinte, a gente sempre traça um caminho como empreendedor. E nessa dinâmica, né, do caminho do empreendedor, a gente tem que conseguir, se a gente encontrou percalços, mudar o caminho de forma muito rápida. Eu acho que esse que é o grande desafio. Porque a informação ela gira muito rápido hoje, né? O celular está na nossa mão o tempo todo, e-mail batendo. Então acho que o grande empreendedor que vai, né, conseguir prosperar um bom negócio é aquele que consegue mudar de caminho rapidamente e não ter medo de errar. Então se eu errei e não fiz certo, muda o trajeto. Tem uma charge muito legal que eu vi, até no LinkedIn outro dia, é um navio afundando e o pessoal falando assim, mas a gente sempre fez isso, mas o navio está afundando, vamos mudar de trajeto, vamos mudar o jeito de fazer. Então acho que a grande lição que eu poderia passar para os empreendedores é essa.
tá num caminho, viu que não deu certo, muda de caminho rapidamente, muda a estratégia que tá em tempo. Fernando, que mudança de caminho que você teve fazendo a Finpec aí quando o negócio não estava indo bem ou precisava melhorar? Olha, eu acho que assim, a gente teve bastante sorte de acertar bem no nosso modelo de negócio e não precisar fazer nenhuma mudança brusca. Mas uma coisa que foi bastante interessante é que esse produto que a gente falou antes de crédito era um produto que estava planejado para a gente entrar só o ano que vem. E com a turbulência de mercado desse ano, essas oportunidades de arbitragem elas ficaram muito mais escassas. E a gente conseguiu fazer uma transformação de uma parte muito importante da nossa alocação para esse produto de forma muito rápida. Então, assim, em 1 ou 2 meses, a gente deu uma mudada muito rápida e a gente fez uma realocação dos nossos produtos e conseguimos manter uma margem boa, até melhor em várias ocasiões, e com uma percepção de risco muito boa, né? Então, eu acho assim, a gente tem que estar realmente, vale muito como o Felipe falou, tem que ter um plano, mas a gente tem que ser muito flexível para adequar esse plano à realidade. Resiliência, né? Uma resiliência muito boa e uma coisa que eu tenho, assim, que eu acho que para mim é essencial, é um incômodo muito grande, assim. Então, todo dia eu acordo pensando o que a gente pode fazer de diferente, sendo em parte de tecnologia, eu sempre penso, poxa, outra pessoa vai fazer um negócio igual, o que eu vou fazer para criar um diferencial? Então, eu acho assim, esse incômodo recorrente é ruim para o sono, mas é bom para os negócios, assim. Então, eu acho que isso a gente tem que ter muito, além da resiliência, e conhecer mais profundamente que você puder o seu setor, porque aí você vai conseguir achar muito mais soluções para vários problemas. E Caetano, no mercado aí que cresce mais de 25% todo ano, você também tem incômodo e também dorme mal ou as noites de sono têm sido tranquilas? Quando dorme, né, na verdade. Na verdade, é muito por aí. Eu, né, faço eco ao que foi dito aí anteriormente. Sobretudo o que você falou, Felipe, eu não tive tanta felicidade assim de não precisar mudar alguma coisa no nosso modelo. A gente notou ao longo dos anos que a competitividade começou a bater cada vez mais a porta do pet shop local e a necessidade de soluções focadas em transformar aquele pet shop local também. Porque uma vez que a pet shop começa a perder competitividade, ou ela se transforma e vira o jogo completamente, ou ela acaba ficando para trás. O que a gente tem no nosso código de cultura, na UF, é essa capacidade de celebrar derrotas. Quanto mais você celebra a derrota e a identifica, mais pronto você está para no dia seguinte, se você conseguiu dormir, sem pensar no problema, você está para construir a solução para aquela derrota ou a solução para aquele problema que está te afligindo. Então, minha dica para o empreendedor, né, além da resiliência, dessa capacidade de se reinventar, se você ainda é empreendedor no Brasil, você já está de parabéns, já chegou muito longe, mas é não andar sozinho. Tem outros tantos empreendedores que estão passando por problemas similares ao que você está enfrentando. Acho que o exercício de empreender acaba sendo muito solitário, mas você não está sozinho, tem outros tantos que estão ali, não precisa vender um peixe que você não tem mais, é bacana compartilhar os problemas para juntos construir soluções. A UF ela tem essa cultura muito cooperativa e certamente a gente nos ajuda a se mover muito rápido. Eu acho que essa capacidade de se mover rápido é imprescindível para quem quer empreender, sobretudo no Brasil. Uma vez o tempo, né? Exatamente. E André, vocês aí na Unique, quer dizer, vocês que não tem, provavelmente nos setores onde o tempo é mais importante, onde se mover rápido, ser o primeiro é mais importante no setor de tecnologia, um setor aí que tem umas big techs. Como é que é você, que é uma empresa que está dentro da Unique, que empreende e que ajuda outros empreendedores a empreenderem? O que você dá aí de dica, o que você dá de solução aí para essa turma? Não, acho que já se falou um pouco de tudo aqui, né? A resiliência é extremamente importante, obviamente, você errar rápido e barato, como se fala, né? Vulgarmente aí no mercado. A gente vem falando a questão do cooperativismo também. Então, assim, para nós, eu infelizmente passei por essa questão a famosa pivotagem, né? A gente se preparou para um mercado muito mais B2C no início, muito mais voltado ao varejo. Assinamos nosso primeiro contrato em 3 de março de 2020, no dia 16 de março fechou tudo. Né? Então, se a gente não tem naquele momento essa pitada de resiliência que foi colocar aí, dormir não existia no dicionário. Então, estou com o Caetano aí que
foi um momento extremamente complicado, mas se a gente não coloca ali e dizer, olha, é no que eu acredito aqui, e a gente ir buscar aquilo que acredita, a gente não teria feito essa mudança, não teria já colocado de forma ágil, como já foi colocado aqui, outros produtos no ar, outras coisas. Então, assim, realmente a dica, já foram ditas várias aqui, mas realmente, no meu ponto de vista, também a dica aí é resiliência. Empreender no Brasil imagine você está jogando basquete, está com a bola na mão, no garrafão, para fazer a cesta, no momento que você levanta a mão, o juiz apita o jogo, falou, agora é futebol, você está com a mão na bola, é pênalti, você já é penalizado ali, então você tem que ter a resiliência de pegar ali, jogar no pé e chutar. Então, para mim, os pontos mais importantes são esses mesmo, Eu acho que é exatamente isso. Acho que empreender por si só já é uma batalha diária. E eu acho que quem empreendeu não só no Brasil, mas no mundo, acho que nos últimos 3 anos, aquela história matar um leão por dia, acho que era alguns leões por dia, né? Todo dia a gente que fala aqui no Empresa, basicamente todos os dias, ali você pega o início da pandemia, o ápice ali foi aquela segunda quinzena de março, ali até junho mais ou menos. Ninguém sabia se podia abrir sua empresa ou não, que produto que podia vender. Realmente, acho que se teve empreender é sempre difícil, mas se teve um período que foi difícil, tranquilamente esses últimos 2 anos e meio, aí devem ter sido os piores aí nos últimos, talvez, 100 anos. Eu acho que temos aqui 4 exemplos, não só de empreendedores, que 4 heróis aqui conseguiram manter seus negócios abertos, que eu acho que já é um belíssimo atingimento, e além de tudo cresceram nesse período. Acho que isso aí, sem dúvida nenhuma, lição. Espero que quem está escutando aqui esse podcast aqui esteja aprendendo e bebendo aqui da fonte do conhecimento. Muito bom. E a gente fala muito do empreender no Brasil, a dificuldade que eu posso dizer assim, óbvio, a gente não tem tanto conhecimento mundial, né, da coisa, mas aqui nos Estados Unidos também é extremamente difícil empreender. Na Europa a gente tem um pezinho lá já, né, desde o ano passado, também é difícil. Então, assim, cada local tem suas particularidades. A gente fala muito do Brasil, que a gente está inserido, obviamente, no mercado, tem uma série de dificuldades, assim como aqui nos Estados Unidos existem uma série de dificuldades, uma série de outras coisas. Talvez a gente não sofra com alguns problemas que sofre lá e sofre com outras coisas aqui, entendeu? Então, assim, o empreender em si é difícil. Se a pessoa não está tão certa ali do que quer, na primeira, segunda ali ela já desiste. Então, a questão da resiliência muito forte mesmo para conseguir fazer, entendeu? Posso adicionar uma coisa? Claro, por favor. Uma coisa que a gente acabou não mencionando aqui é equipe, né? Gente, então assim, muito bom. Não tem... Você até falou, brincando aí de herói, mas a verdade é que ninguém faz nada, né, sozinho. Então, acho que assim, a equipe é essencial. No nosso caso, acho que a gente é privilegiado, tanto com a parte dos sócios, que tem muitas competências complementares, quanto da própria equipe em si. Então, assim, a gente tem um pessoal extremamente motivado, criativo, trabalhador, e assim, 99% do resultado vem desse pessoal, né? Então, eu acho que isso é um ponto que muitas vezes a gente acaba deixando de lado e querendo economizar com isso, e é um erro gigantesco. Acho que assim, a equipe tem que ser sempre a melhor que a gente puder. Acho que complementando o que o Fernando está falando, no meu dia a dia lá, eu costumo falar sempre, o número 1 na nossa agenda é gente. Porque a gente não faz nada sem as pessoas que estão em volta, que fazem a empresa. Então, assim, a Opus também é uma empresa de 4 anos só, a gente fez muita coisa e tudo por conta da equipe. Então, o foco total na minha gestão lá é preocupação com as pessoas. Porque sem as pessoas a gente não chega em lugar nenhum, né? Então, tem que ser o primeiro ponto. Eu acho que é importante, a gente brinca aqui no banco, vejo que o bom ativo do banco, todo dia, no final do expediente, vai embora para sua casa, e o grande ativo do banco volta no dia seguinte de manhã para trabalhar. Acho que o grande ativo não são aí, obviamente que várias coisas importam, mas a gente é que faz toda a diferença aí para uma trajetória ser bem sucedida ou não tão bem sucedida. Caetano, teus pontos finais aí, a gente está com um tempinho encerrando. Faz aí o seu fechamento falando um pouquinho da UF.
Imagina, primeira coisa eu queria agradecer, né, pela oportunidade, a Exame, a você, Rogério, a todos que estão aqui hoje. Para mim é brilhante ouvir empreendedores espetaculares das suas respectivas áreas e conseguir estar aqui também compartilhando um pouquinho da nossa trajetória. Acho que muito foi dito agora, né, sobre pessoas e gente. E aí uma coisa que a gente nota muito, né, e é uma grande discussão hoje, é o bem-estar do colaborador no trabalho, é a gente ter organizações que funcionam para pessoas e não só pessoas que funcionam para as organizações. A gente na Wolf, além de hoje já sermos a maior rede de pet shops afiliados do Brasil, a estarmos avançando como estamos avançando agora com a bandeira própria Wolf nas pet shops parceiras, a gente tem missão, visão, valores, uma promessa de marca, uma voz da marca muito coesas, e isso, né, tem como base o principal alicerce justamente as pessoas. Então a gente convida todos a conhecer mais sobre a Wolf, nossa política de diversidade e inclusão, nosso código de ética, nosso código de cultura estão disponíveis no nosso site, que é wolf.pet. É um prazer ter vocês conosco, nossa trajetória, mas, sobretudo, a gente fica muito grato aí pela oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês do que a gente tem feito, mas principalmente criando uma organização que tem um propósito de servir as pessoas, e não só o contrário. Então, de novo, Rogério, obrigado aí pela oportunidade. A gente fica à disposição para poder ajudar. Era vocês. André. Bom, faço as palavras aqui do Caetano, as minhas também. Eu quero agradecer aí, primeiramente, por a oportunidade de estar falando aqui. A Unique, eu lá em 2018 ainda, quando eu comecei a pensar nesse negócio, eu fundamentei o negócio em 3 pilares. O pilar da tecnologia, obviamente, né, não preciso explicar porquê, o pilar jurídico, né, que é a LGPD, a Unique nasceu LGPD por design, então toda dentro do compliance ali da LGPD, e o terceiro, o último, mas tão importante quanto os outros, pilar da Unique, é justamente o pilar educacional, a comunicação, que é o que a gente está fazendo aqui, a oportunidade de estar aqui falando um pouco do negócio e desmistificando a questão de invasão, de que vão pegar, meus dados vão ser utilizados, como que a gente vai trazer esse assunto para a população de uma forma geral e fazer entender, na verdade, o propósito é muito mais em benefício dessas pessoas, né, como já foi colocado aqui pela própria questão da indústria da fraude, a força da indústria da fraude, como é que ela funciona. Então, para nós, é um orgulho muito grande estar carregando essa bandeira, estar trazendo aqui. A gente também tem disponibilidade aqui a qualquer momento, pessoas que nos procuram, inclusive de trabalhos, conclusão de curso, para poder fazer trabalhos em relação à privacidade. A gente está à disposição aqui para falar e trazer esse assunto. É um propósito no meu dia de bichos papões, né, entre aspas, que não existe. Vamos colocar aqui na questão do holofote da conveniência. Então, para nós, foi um prazer muito grande estar falando aqui com vocês. Estou à disposição de todos. Meus contatos também aqui no nosso site, unique.tech. Fico à disposição. A gente tem que preocupar também com o meio ambiente, porque eu li um relatório de um grande banco que diz que o mundo não vai dar conta, os recursos do mundo não vão dar conta nos próximos, a gente consiga ter prosperidade para as próximas gerações que vão vir. Então tudo isso acaba em gente, tudo isso, né? Eu acho que essa mensagem que eu queria passar. Ótimo ponto. Fernando. Bom, eu só queria agradecer a Exame, ao BTG, pela oportunidade dos nossos negócios. É isso aí. Obrigado. Chegamos ao fim aqui do nosso painel. Queria agradecer aqui os nossos 4 convidados. Eu acho que o assunto super interessante, um tema aí que desperta interesse e curiosidade em todos. Acho que a gente podia ficar aqui o dia todo debatendo. Então, queria agradecer bastante a eles. Queria agradecer ao BTG Pactual e a revista Exame que proporcionaram esse painel. E a você, leitor e assinante da revista Exame, que está aqui nos prestigiando ao vivo nesse painel. Próximo painel, Vendi minha startup. E agora? Um abraço a todos.